Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a Microsoft e como ela tá matando o Xbox, assim, tipo, de uma maneira muito cruel, né? E isso não tem nem muito a ver, tipo assim, com o Halo indo pro PlayStation, né? Porque isso é parte de um processo, isso já era meio óbvio que ia acontecer depois que Forza, Gears of War já foram, né? Mas, assim, as declarações recentes, né? Tanto da Sarah Bond, né? Que a Sarah Bond e o Phil Spencer são meio que os representantes do Xbox, né? Mas assim, o Satya Nadella e até o que vem saindo no público, que a Microsoft quer uma margem de lucro de 30% para o Xbox, olha, mostra muito, né? Tipo, como a empresa trata mal esse produto e claramente não quer entrar em disputa no mercado de games, né? Eu acho que muita gente faz uma análise equivocada, né? E assim, isso é muito inflado até alguns youtubers, né? Dizendo que a Microsoft vale trilhões, né? Então, assim, se eles quisessem assumir um prejuízo no Game Pass, eles fariam, entende, né? Mas aí as pessoas têm que entender, isso seria a Microsoft querendo competir, entende? Então, agora a gente, para bater de frente com a PlayStation, vai oferecer coisas que eles não são capazes. O grande problema é que, assim, a Microsoft vê o Xbox hoje em dia como um produto descartável porque representa pouco do faturamento dele e muito do gasto. Porque, assim, para manter uma empresa de videogames é muito caro. A PlayStation, no último ano fiscal, ela arrecadou muito dinheiro, né? 31 bilhões, mas gastou 29, basicamente. Por quê? Tem que dar suporte constante ao console, tá pesquisando novas tecnologias para outros consoles, para outros produtos. Então, gasta muito dinheiro e você vai arrecadar sim bastante, mas é aquele negócio, né? Tipo, você tem uma margem de lucro pequena, né? A Sony arrecadou em margem de lucro no ano passado, né? Se não me engano, 8%. Não é uma margem de lucro gigantesca. E a Microsoft quer 30% do Xbox. A minha pergunta é: 30% como? Se nunca no mundo dos videogames isso aconteceu, nem a Nintendo, nem a Sony. Entende? A Sony tá caminhando, acho que, para ter o ano mais lucrativo deles, mas a margem de lucro é 13 a 16%, né? E eu não acho que eles estão querendo puxar muito a margem de lucro para cima disso, porque eles sabem que chega um ponto assim que se você tentar ampliar mais a margem de lucro, você diminui o consumo. Você tem que ter esse tipo de noção. E a única maneira de conseguir 30% de lucro é você parar de subsidiar consoles, esse tipo de coisa, ou parar de produzi-los e focar em virar publisher. E mesmo assim, fazer só jogo e ganhar esse dinheiro todo não é tão fácil assim. E não ajuda muito o fato de que a Microsoft passou a faca nos estúdios, né, que eles compraram. Muitos estúdios aí perderam metade dos funcionários e a gente tem que parar para lembrar, né, que o Satya Nadella, que é o presidente da Microsoft, que é um dos caras que, para mim, assim, claramente não dá a mínima para a empresa, ele tomou a decisão de passar faca, de querer 30% de lucro, e ele tem um salário de quase 100 bilhões de dólares por ano. Vocês podem pesquisar, 100 bilhões de dólares. Ele poderia ter feito igual a Nintendo, que os diretores cortaram os salários para manter os empregados durante a pandemia, porque sabiam que isso ia se pagar depois, né? Mas o Satya Nadella fez isso, né? E eu tenho certeza que ele ganha mais do que os executivos da Nintendo. Tenho absoluta certeza, né? Mas indo um pouquinho mais à matéria, né? Tipo assim, só para falar um pouco sobre todo o contexto, né? A gente teve depois lá, né? A Sarah Bond, ela chegou a falar que, assim, exclusivos são coisas do passado. Não são. É assim, isso é tipo de declaração que eu falei. O marketing, ele é a arte de tornar decisões corporativas, né, algo palpável ao público, né? Porque o que é a realidade? O Xbox está vendendo pouco. Quando você vende pouco, você tem uma plataforma de jogadores menor. Vender console importa, não importa quanta gente tenta falar que não importa, importa sim. E aí o que acontece, né? Eles precisam ganhar dinheiro com a produção caríssima desses jogos. Fazer um novo Halo aí, tipo, um remake completo do jogo, é muito caro e você precisa, obviamente, ganhar dinheiro de volta. E como você meio que viciou o público no Game Pass, né? Tipo, as pessoas vão querer pagar o plano por assinatura e não vão comprar o jogo, você lança em outras plataformas para arrecadar o dinheiro de volta. O Call of Duty 6, né? 84% acho que da receita dele veio do PlayStation, não veio do Xbox. Então, é assim, eles precisam de outras plataformas para ganhar dinheiro. E assim, é por dinheiro e não é pensando no bem do consumidor, né? E ela fala que coisas do passado exclusivos, mas o único jogo do PlayStation que foi pro Xbox recentemente foi o Helldivers, e acho que é meio uma parceria com o Halo, né? Acho que teve até uma coisa junto com os dois, que foi bacaninha. Na verdade era, tipo, eles vão lançar Uncharted no Xbox? Não vão. Eles vão lançar God of War no Xbox? Não vão. Vão jogar o Homem-Aranha no Xbox? Não vão. Pra que eles vão fazer isso, gente? Não tem incentivo pra eles fazerem isso. Colocar no PC, ok. Mas no Xbox, pra quê? E a Nintendo vai lançar o Mario Kart no PlayStation, por exemplo. Olha que lá
É um mercado gigante, né? Tipo, eles vão ganhar dinheiro pra caramba, mas eles enfraquecem o próprio console. Então, assim, o exclusivo é pra você comprar o console. Eu sou uma pessoa que comprei o PlayStation 5 por causa dos jogos do Homem-Aranha, porque eu queria jogar eles, né? Eu tava muito curioso pra jogar esses jogos. Então, assim, eu comprei o PlayStation por causa do exclusivo. Então, o exclusivo é, sim, uma coisa importante pra você valorizar a sua marca. E a própria Microsoft, né, tipo, melhor dizendo, Xbox, né, quando foi lançar, acho que o Crysis ou um dos Halos, né, lá durante a época do 360, eles falavam a palavra exclusivo o tempo todo, porque era aquele negócio, exclusivo aqui, lá no PlayStation você não tem, né, então, é assim, isso aqui é o timing, né, e aí a gente vê lá, tipo assim, o Satya Nadella falou que o futuro da marca é que a intenção da empresa é que sua divisão de games siga o mesmo caminho do Office nos próximos anos, né? Ai, meu Deus, vamos lá, né? E assim, ele falou que ele quer que os jogos estejam disponíveis em todos os lugares possíveis. No caso, isso vai ser no PlayStation, na Nintendo também, né? Óbvio que aí com um trabalho de otimização grande, né, pro Switch 2. E aí, né, tipo, ele fala também, fala assim, queremos ser uma publisher fantástica. Nem esconde mais que tá abandonando o mercado de consoles, né? É assim, estaremos em todos os lugares, em todas as plataformas. Queremos garantir que seja consoles, PCs, mobile, cloud game na TV. Só queremos garantir que os jogos são aproveitados por gamers em todos os lugares, né? De novo, aquele negócio do marketing e fazer decisões corporativas parecerem palpáveis ao público, né? E assim, eu entendo muita gente falar que o cloud gaming, ele é o futuro dos jogos, né? Mas assim, o cloud ainda é dependente da internet, tem essa questão da latência, etc. A gente tem que lembrar que experiência nativa é o tipo de coisa que não morre, entende? Você ter um leitor de disco e poder jogar um jogo na hora que você quiser, offline, esse é o tipo de coisa que ainda vende muito. Tipo, o PlayStation lançou nesse ano o Ghosts of Yotei. Não é um jogo multiplayer, é um jogo offline, é um jogo single player. E as pessoas ainda pagam muito pra isso. A mesma coisa que as pessoas ainda pagavam muito pra Uncharted, eles pagam muito pra The Last of Us, o próprio jogo do Homem-Aranha, não são jogos online. Então, assim, esse é o tipo de coisa, uma experiência mais nativa que você pode ter independente da internet, tudo isso. Então, eu acho assim, o cloud ele tem mais processos, né, o jogo em nuvem, do que um jogo nativo. Então, eu não vejo como um jogo nativo morre, não tem como eu imaginar um negócio desse, né? Aí ele fala assim, Xbox e PC não vão ser mais coisas diferentes, né? Ele fala assim que o que o cara vai falar, o Satya Nadella, né? De que não existe diferença entre console e PC. Existe, né? De assim, construímos um console porque queríamos construir um PC melhor, que poderia trazer performance em games. Então, queremos revisitar um pouco dessa sabedoria convencional. Nossa, não é sabedoria convencional. De novo, é a questão do marketing, tentar transformar uma decisão corporativa em algo para o público, né? Mas assim, o PC, tipo, o computador, ele é diferente, né? Ele foi criado com um propósito diferente, né? Ele é para outros tipos de função e aí foi aproveitado, obviamente, para videogames, né? Mas ainda assim, o porte para um PC é completamente diferente para um porte para um console. O console, processadores, unidades gráficas, tudo atua em conjunto. Do PC é tudo composto, o que obriga você a fazer portes assim, tipo dos jogos extremamente fragmentados, em que você tem que fazer todas as seleções gráficas manualmente para extrair o máximo de desempenho, né? E é diferente, né? É bem diferente. Não é a mesma coisa, né? Tanto é que, assim, um PC não veio com manete, o PC não veio com controle. E, assim, o PC, tanto é que é uma plataforma diferente, a gente usa mais a Steam porque ela é uma plataforma dentro do PC. Não existe um PC. Os PCs são montados, assim, às vezes peça por peça. A pessoa vai comprar uma 4060, 5060, uma placa lá da NVIDIA, ou uma placa da AMD, vai comprar um processador da Intel ou da AMD, entende? As pessoas vão fazer coisas diferentes. Por isso que é mais difícil ter otimização para PC do que para console, porque o console é um só. Você tem um PlayStation 5, né? Ele é igualzinho aos outros que estão no mercado, né? É óbvio, tem o Pro, etc. Mas assim, o que eu quero dizer, você tem um console, ele é igual, ele tem uma base, e aí o jogo vai rodar igual nele do que roda nos outros. No computador não é assim. E aí, quando ele vem falar isso, tipo, é aquele negócio, né? Tá querendo usar muitas as pessoas que não têm tanto conhecimento, né? Tipo, disso. E aí fala assim que o Xbox pode se estender para além do que consideramos como games atualmente, né? O modelo de jogos tem que estar em um lugar no qual também teremos que inventar um novo tipo de mídia alternativa. E aí ele fala assim que assim, a melhor maneira de inovar no mercado de games é tendo boas margens de lucro, né? Isso é uma referência
o pedido de 30% de margem de lucro, né? Tipo assim, eu já falei que 30% de margem de lucro é um negócio surreal, porque nem a Nintendo nem a PlayStation conseguiram fazer isso nos melhores dias deles, né? E aí ele fala também, né, tipo, que os competidores do Xbox não são a Nintendo e o PlayStation. São as plataformas de vídeos curtos, como o TikTok. Ele ainda falou que o cinema também é um dos rivais deles, né? E aí eu tenho que dar uma ênfase maior para essa parte, né? Tipo assim, o ramo do entretenimento, né? Os jogos fazem parte disso, mas ele é fragmentado, né? Você vai competir contra quem tá no mesmo mercado, principalmente. Então, assim, falar que a PlayStation e a Nintendo não são seus competidores, porque o TikTok é uma estupidez pra, assim, de quem não quer aceitar que perdeu. Porque, assim, no final, as outras duas estão indo muito bem no mercado, elas ainda conseguem vender muito bem os seus consoles. A questão que eu coloco aqui é, o cara tá falando isso, que o TikTok é uma rival, né? A Netflix já falou muitas vezes, né, que os consoles, né, são inimigos deles no aspecto de que tá difícil tirar as pessoas do videogame para assinar os nossos streamings, mas você para pensar assim, que se você tem um console, você pode acessar a Netflix dele, etc, né? Tipo, o console é multimídia, né? Obviamente existe uma limitação, né, do que o streaming pode fazer em relação a jogos, etc, mas a questão que eu coloco é, as pessoas têm que entender que filmes é uma coisa e jogos são outras, né? O jogo é muito mais interativo com a pessoa. O filme é uma produção audiovisual que nunca muda, né? Tipo, ele é uma obra feita do diretor, você vai lá, vê, etc. Mesmo maneira com um jogo que você tem uma história a seguir, alguns jogos te dão liberdade pra fazer coisas diferentes, então assim, são coisas muito diferentes, né? O TikTok são vídeos curtos, entende? Você vai querer tirar o jovem do TikTok pra jogar videogame? Legal. Mas eu acho que nada impede das pessoas fazerem os dois também, né? Tipo, pra mim assim, videogame é videogame. Você não vai mudar muito a forma de como o videogame é pra bater de frente com isso, que eu fico pensando, vai ter jogo curto, jogo de 5 minutos pra bater de frente com o TikTok? Eu não vejo muita lógica nisso. E esse é o tipo de coisa pra tentar falar que não, a gente é maior do que essa briga entre PlayStation e Nintendo. A gente tá brigando com os redes sociais, né? Tipo, esse é o tipo de declaração que, assim, não dá pra levar a sério, né? Porque você está disputando diretamente com quem vende o mesmo produto que você. Por exemplo, a Philips ela faz TV, ela está disputando contra a Samsung, ela está disputando contra a LG, a TCL. Aí vai falar, não, a nossa briga é contra o TikTok, porque eles estão produzindo vídeos curtos e as nossas TVs vão fazer o jeito de tirar as pessoas do celular. Não faz sentido isso, entende? Você pode até falar que sim, existem correlações, porque estão disputando no mercado de entretenimento ambas, mas são entretenimentos diferentes. Da mesma maneira que esporte é um entretenimento diferente. Então, a questão é, você tem que sim levar o público a consumir seu produto, etc. Mas eu não acho que essa vai ser a maneira mais adequada, né? Existiria uma maneira mais adequada, como você, por exemplo, né? Coisas que a Xbox faz mal. O aplicativo deles, comparado ao do PlayStation, é muito ruim. Tipo, eu fico pensando, né? A Microsoft é rica, ela se gaba de vender grandes sistemas, fica ali toda hora puxando um sardinha pro Windows, né? Mas tanto o Microsoft Store como o aplicativo da Xbox são fraquíssimos, né? Tipo, compara com o aplicativo e interface do PlayStation. É um negócio que você fica assim, cara, não é possível um troço desse, não? Uma empresa tão rica fazer um negócio tão porco como esse. Então, assim, existem muitas coisas que eles poderiam melhorar e trazer uma experiência melhor, mas eles ficam indo para esse tipo de discurso. E no final, é o corporativismo grande, né, da Microsoft, de querer receita acima de tudo, e olhar para essa divisão fantástica que já foi capaz de até disputar a liderança do mercado, apenas com o peso dos ombros, né, como apenas uma coisa muito cara para se manter. Porque assim, o Xbox, ok, cometeu erros nos últimos anos, mas acho que a maior parte dos erros é por causa da Microsoft. Muita gente joga pedra lá no Don Metric, pelo que aconteceu no Xbox One, mas acho que quem estava representando era a Microsoft. Eu acho que aquele negócio de não poder emprestar jogos, os jogos estariam ligados ao seu console, sempre online, todo esse tipo de coisa, isso tem a cara da Microsoft, do que seria esse mercado se a Microsoft dominasse. Infelizmente é assim. Porque assim, eles te oferecem muitas coisas boas, porque eles têm que. É a concorrência, né? Por que existe o Game Pass? Porque eles têm que bater de frente com a Sony, com o PlayStation. Porque senão, o que acontece? Eles vão perder em vendas. Então, é um negócio surreal que a Microsoft faz, dobrando o preço do Game Pass pra gente. É ou colocando assim o console num custo muito alto, né? Hoje o Series S é quase o preço de um PlayStation 5, que é um negócio surreal. Por que você escolher um Series S ao invés de um PlayStation 5? Tipo, nem leitor de disco o Series S tem, nem opção pra fazer um troço desse tem.
Aí, tipo assim, o console ainda é fraco, muito fraquinho. Cada jogo que vai lançando agora vai ser o pior otimizado pra ele, porque as pessoas vão aproveitando mais o poder do PlayStation 5, do Series X, aí tem que ficar cortando o jogo pra colocar no Series S, cara. É tanta decisão que a Microsoft toma de errado, pra no final os caras chegarem e falar que a nossa disputa é com o TikTok e tudo isso, pra exigir 30% de margem de lucro, pra acabar com os jogos quase prontos. Assim, é surreal, mas surreal mesmo, né? Eu acho assim, eu fui até com medo com esse futuro da divisão de games, porque os últimos Call of Duty não são bons. Desde que a Microsoft tomou, não dá pra falar assim, não, qual, esse Call of Duty aqui foi legal. Eu fico pensando, quanto também eles não cortam da veia criativa dos jogos, etc. Que esses jogos não vão ser destinados a microtransações também, porque isso dá muito dinheiro. Olha, é dureza. É dureza mesmo. E eu fico muito triste, porque a Xbox é uma marca fascinante que já fez coisas maravilhosas para o mercado de videogames, foram responsáveis por muitos avanços, mas hoje estão sendo maltratados pelas planilhas cruéis da Xbox, né? E o Satya Nadella é um dos responsáveis por essa crise enorme que a empresa passa, porque assim, a Microsoft realmente, claramente não se importa com os consoles da Xbox e com o seu público, eles só querem ganhar dinheiro, e se isso vier às custas de você acabar com a divisão de jogos, etc., eles vão fazer isso, né? Tipo, da divisão de jogos exclusivos, melhor dizendo, né? Mandando tudo pro PlayStation. Pra mim, assim, o próximo Xbox que for lançar, tipo, o console lá que vai ser premium, já tá falando que vai ser muito premium, muito fantástico, com certeza muito caro, vai custar mais de 10 mil reais aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma, né? A questão é, esse novo Xbox, eu acho que assim, vai ser o último console que eles vão lançar. Não vejo por que eles lançariam mais um, né? Eu ouso dizer que ele vai ter até componentes de PC, aí você vai poder trocar eles. Tipo assim, você vai poder trocar a placa de vídeo, você vai poder trocar tudo isso. Eu acho que vai ser isso, porque só isso justifica fazer esse console caríssimo e fácil. Você vai poder modificá-lo, etc. Porque senão, eu acho que é o tipo de PC gamer que é menos vantajoso do que você montar o seu próprio, com placas melhores. E, obviamente, é aquele negócio, né? Tipo, você não tá disputando contra a Sony se você fizer um console que é 2 vezes mais caro, né? E ainda mais, é tipo assim, você tem uma diferença gráfica, assim, tipo, ok, entre a 5090 e o PlayStation 5 hoje, né? Mas qual vai ser a diferença gráfica entre o PlayStation 6 e a 5090, com uma placa de, sei lá, 20 mil reais, né? Eu não acho que vai ser tão acima a ponto de você falar, não, eu vou comprar 5090 e vou fazer meu PC, entende? A não ser, é claro, pelas frame rates, né? Porque a gente tem lá esses frame rates malucos aí nessas placas de vídeo novas, né? De 200, sei lá, né? Mas, de qualquer maneira, o que eu posso dizer é, a Microsoft hoje, ela trata o Xbox apenas como uma forma de vender jogos e ganhar dinheiro desse jeito e parar de, obviamente, tentar competir com a Sony, porque competir custa caro. Você vender produto com prejuízo para conseguir vender o máximo que pode, etc. Tudo isso custa caro e eu acho que a Microsoft não está disposta a fazer isso de novo, até porque, assim, para conseguir voltar a bater de frente com a Sony, eles precisariam de algo surreal, né? Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvidas nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.